O amor de Deus foi às últimas consequências, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Todo o capítulo 3 do Evangelho segundo João trata do encontro de Jesus com certo fariseu, mestre da lei, chamado Nicodemos. Nesse encontro, Jesus ministra àquele homem sobre o grande plano de Deus para a humanidade morta em seus delitos e pecados. Lemos apenas o versículo 16, chamado de o coração do Evangelho, mas é interessante ler todo o relato desse encontro transformador. Jesus faz então uma grande revelação a Nicodemos: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus, como mestre por excelência, deseja que seu ensino seja compreendido. Para isso, ele usa várias figuras para ilustrar aquilo que ele queria ensinar: o nascimento, o vento, a serpente na haste e, finalmente, as figuras de luz e trevas. Nicodemos era um mestre da lei, profundo conhecedor da palavra escrita, fazia parte do povo da aliança, era um filho de Abraão, mas ainda lhe faltava o principal: olhar para Jesus e crer nele, a palavra viva de Deus. Este olhar e crer possibilitaria um acontecimento sobrenatural, um novo nascimento. Assim como nos dias de Nicodemos acontece hoje, muitos têm sido religiosos por toda a vida, mas ainda não reconheceram o Senhor Jesus, que foi levantado sobre a terra como o único e suficiente Salvador e luz do mundo. Assim como Israel lá atrás olhou para a serpente de bronze levantada em uma haste e foi livrado da morte física, que hoje possamos olhar para Cristo no alto do Calvário, crer nele e recebê-lo como Senhor e Salvador. Jesus traz duas ilustrações no texto todo, que nos ajudam a compreender o seu ensino sobre a salvação: a serpente na haste e luz e trevas. Quando Nicodemos contestou a asseveração de Jesus sobre o homem ter que nascer de novo, o Senhor lhe disse: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? O Senhor completa dizendo: se tratando das coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das espirituais ou das celestiais? Então o Senhor chama a atenção de Nicodemos para um acontecimento do passado que apontava para a salvação por meio do Cristo. Certamente Nicodemos conhecia a história relatada em Números, no capítulo 21. É uma história de pecado, pois o povo havia se rebelado contra Deus. E por isso ele enviara as serpentes abrasadoras que picavam o povo, causando a morte de muitos. Mas essa também é uma história de graça. Moisés intercedeu pelo povo e Deus proveu a solução. O Senhor mandou Moisés fazer uma serpente de bronze e levantá-la numa haste para que todos em todo o arraial de Israel pudessem vê-la. Qualquer um que fosse picado e olhasse para a serpente de bronze seria curado. Aquela serpente levantada lá atrás no deserto tipificava Cristo. Aprendemos aqui que Deus não perde uma oportunidade de ministrar ao seu povo. Tudo serve como recurso didático de Deus. Da mesma maneira que Israel era lento para aprender no passado, nós o somos hoje, porque Deus está nos instruindo em todo o tempo. Que possamos prestar mais atenção às vozes usadas pelo Senhor e nos deixar ensinar por Ele. Jesus foi levantado em nosso lugar para nos livrar da penalidade do pecado, que é a morte eterna, eterna separação de Deus. E assim como Israel, ferido, só precisava olhar pela fé para a serpente no alto da haste, que seria curado, nós também hoje só precisamos olhar pela fé para Jesus no alto do Calvário, crer nele e ser salvo. Deus nos amou tanto que foi às últimas consequências, enviando seu próprio Filho para morrer por nós, e todo o que nele crê não perecerá, mas viverá eternamente. O mundo sofre com o veneno do pecado e o salário do pecado é a morte. Deus não enviou seu Filho para morrer somente por Israel, mas para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A serpente dos dias de Moisés deu vida física aos israelitas que pereciam, mas Jesus dá vida eterna a todos os que creem nele. O versículo 18 fecha a explicação de Jesus a Nicodemos. Jesus diz: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O Senhor também usa a figura de luz e trevas para ilustrar seu ensino.
O contraste entre luz e trevas é uma das ilustrações mais relevantes do Evangelho de João. Por que os pecadores não se aproximam de Cristo, a luz da vida? Porque amam mais as trevas, desejam prosseguir com seus atos de perversidade e não querem ser descobertos. Essas situações os impede de se chegarem à luz, pois quanto mais se aproximam da luz, mais os seus pecados são evidenciados. A luz é reveladora, por isso que quando alguém na igreja está em pecado, a primeira coisa que faz é se afastar da comunhão dos santos. O pecado faz separação entre o homem e Deus. O que impede as pessoas de olharem para Cristo e crerem nele é a cegueira moral e espiritual que as levam a continuar amando mais as trevas e odiando a luz. Contudo, essas coisas se discernem espiritualmente. O que o Espírito Santo está ministrando hoje aos que ouvem esta palavra? Religião não salva, denominação não salva, igreja não salva, nem pastor nem padre salvam. No céu só entra lavado e remido pelo sangue de Jesus, o supremo pastor das nossas almas. Era isso que o Senhor estava tentando dizer a Nicodemos, e o Espírito Santo quer ministrar a nós hoje. Para que sejamos lavados por esse sangue remidor, precisamos olhar pela fé para o Cristo no alto do Calvário e crer nele, recebendo como nosso Senhor e Salvador. Quando fazemos isso, nascemos de novo, nos tornamos novas criaturas e nossa história terá um novo desfecho. Passamos da morte para a vida. Que o Santo Espírito nos ajude a discernir essa verdade. Em nome de Jesus Cristo. Amém.